Quando o assunto é sexo, o que se passa na sua cabeça? Que interpretação você faz do sexo? Qual a finalidade do sexo? Olá, eu sou Clóvis Lima e este é um canal que fala de questões da vida à luz do Evangelho de Jesus, sob a claridade da doutrina espírita. Com o vídeo anterior, nós iniciamos a série Vida e Sexo, que é baseada em uma obra chamada Vida e Sexo, de Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Este segundo vídeo recebe o nome de Em Torno do Sexo. Nele, nós vamos abordar os seguintes temas: que interpretação, que conceito se pode dar do sexo? Qual a finalidade do sexo? Questão 201. O espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? Resposta: sim, pois são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Nesta questão 201 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos orientadores espirituais o seguinte: o espírito que animou o corpo de um homem. Então, digamos que numa existência, o espírito, determinado espírito, nós somos seres espirituais. Estamos falando aqui do ser espiritual. Animou o corpo de um homem, ou seja, reencarnou em corpo masculino. Numa nova existência, esse mesmo espírito pode reencarnar em corpo de mulher, formar um corpo de mulher? Resposta dos orientadores: sim, o espírito é o mesmo. O espírito é o mesmo. Espírito não tem sexo. Eu estou falando da parte física. Parte física, o espírito não tem sexo. Então não existe um espírito masculino, um espírito feminino, no sentido físico em si. Não existe. Agora, existem outras questões que nós vamos, ao longo dos vídeos, vamos abordando pouco a pouco. E por falar nisso, nós vamos desenvolvendo os conceitos paulatinamente, para não haver assim, uma avalanche de informações. Assim, e aí confunde, pouco a pouco, no desenvolvimento de cada vídeo, a gente vai soltando conceitos para que facilite a compreensão, não haja esse acúmulo de conceitos num só vídeo. Todo ser espiritual, todo espírito, toda alma, e não se esqueça, eu, você, somos espíritos imortais. Aqui eu estou me dirigindo diretamente ao ser espiritual imortal, e não ao corpo. Você, lembre-se, você não é esse corpo, você está nesse corpo. Pois bem, todo ser espiritual, criado por Deus, possui em germe, uma série de atributos, qualidades, faculdades, virtudes, só não possui vícios,
defeitos, tudo imperfeições, tudo isso somos nós que colocamos, somos nós que fabricamos e que vamos um dia ter que desfazer. Fazemos, temos que desfazer, porque o que vale é o que Deus criou. Pois bem, Deus colocou em nós, dentre várias coisas, dois conjuntos de qualidades. Dois conjuntos de qualidades que nós vamos nomear, por falta de outros termos, nós vamos nomear como qualidades ativas e qualidades passivas. Qualidades ativas e qualidades passivas. Ao longo das inúmeras reencarnações, o ser vai desenvolvendo esses dois conjuntos de qualidades, até atingir e chegar à perfeição, que é infinita. Aí esses dois grupos, esses dois conjuntos estão ali unidos. E a gente não tem ideia do que seja isso. Jesus, por exemplo, reuniu esses dois conjuntos de qualidades. Jesus. Pois bem, ao longo das diversas reencarnações, nós vamos desenvolvê-las. Esses conjuntos de qualidades, há determinados conjuntos, há determinadas qualidades que são mais desenvolvidas, vamos dizer assim, num corpo masculino, quando a gente está na carne, num corpo masculino, e outras qualidades são mais desenvolvidas quando a gente, o ser espiritual, está num corpo feminino. E vamos dizer assim, no corpo masculino, o espírito, o ser imortal, eu, você, desenvolvemos mais as qualidades ativas nele, no corpo masculino. No corpo feminino, desenvolve-se mais as qualidades passivas. É mais propício para isso. Por isso que o espírito reencarna como homem e como mulher, em corpo de homem, em corpo de mulher, para isso. Por falar nisso, eu não vou usar aqui, fazendo um parênteses, não vou usar a palavra gênero. Não, vou usar a palavra sexo mesmo. Sexo masculino, sexo feminino, corpo masculino, corpo feminino, vamos usar isso aí. Não vou usar a palavra gênero, não é por nada não, para não evitar, porque a abordagem aqui é uma abordagem à luz da doutrina espírita, à luz do Evangelho do Senhor. Pois bem, há espíritos, há seres imortais que reencarnam muito mais vezes em corpo masculino. Então ele fica com aquelas tendências ativas. E há espíritos que reencarnam muitas vezes, bem mais que isso, em corpo feminino. Então ele fica com o ser imortal fica com aquelas tendências passivas. Como o espírito tem que reencarnar, tanto em corpo de homem quanto em corpo de mulher, ele sim, o espírito se apresenta com tendências, ora de um lado, ora de outro, independentemente dos sinais morfológicos exteriores, dos sinais morfológicos, independente de estar em corpo de homem e de mulher. Você entendeu? Embora, vamos explicar direito. De novo. Um ser imortal reencarnou muitas vezes num corpo, muito mais no corpo masculino do que no feminino. Tá? Muito mais aqui do que aqui. Aí ele renasce, numa nova existência, ele renasce num corpo feminino. Com certeza, ele traz as tendências passivas, ou melhor, ativas, embora esteja no corpo feminino. Ele traz as tendências ativas e vice-versa. Um espírito que reencarnou muitas vezes num corpo feminino e numa nova existência vai encarnar em corpo masculino,
traz as tendências passivas, embora esteja num corpo masculino. Por isso, cada pessoa é um mundo em si, se distinguindo por suas peculiaridades no mundo afetivo. Eis porque o sexo é um atributo que Deus colocou em cada um de nós. Não apenas respeitável, mas profundamente santo da natureza, exigindo controle e educação. O sexo é força criativa. A ele devemos o Instituto da Reencarnação, o Templo do Lar, as bênçãos da família, as alegrias revitalizadoras do afeto e o tesouro inapreciável dos estímulos espirituais. Quando a temática é sexo, dois pontos extremos se apresentam: o erotismo e a veneração. É hipocrisia eliminar as manifestações do sexo a pretexto de elevação espiritual, elevação moral compulsória. Por quê? Porque o erotismo está entranhado na alma. Por outro lado, e aí vem o outro extremo, é absurdo deslocar o sexo de sua posição venerável para jogá-lo no campo da aventura menos digna, com a desculpa de garantir o alívio, a libertação. Olha, sexo é espírito e vida a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Consequentemente, exige responsabilidade e discernimento onde e quando ele se manifeste. Por isso, eu, você, nós precisamos e devemos saber o que fazemos com as energias, o que fazemos das energias sexuais. Como, com quem e para que a gente se utiliza dessas energias. É bom lembrar que todos os compromissos da vida sexual estão também subordinados à lei de causa e efeito. Segundo esta lei, tudo o que dermos a outrem no mundo afetivo, outrem também nos dará. Muito obrigado, Deus nos abençoe e até a próxima.